dia 7 de setembro, o dia todo, vai estar sendo realizado um seminário para líderes e educadores de crianças. Não dá mais para trabalhar com as crianças só porque tem vontade de trabalhar. As crianças estão muito mais espertas do que a gente, muito mais vivas. E o mundo está trabalhando a infância como nunca se trabalhou nesse tempo. Porque Satanás tem pressa de destruir o ser humano, quanto mais cedo, mais rápido. E a gente não pode ficar à mercê disso. A gente precisa aprender como trabalhar com as crianças hoje, na realidade de hoje. Então esse seminário vai estar sendo realizado no dia 7 de setembro, o dia todo, numa igreja ali em Parada de Lucas, Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, que é o nosso campo, uma congregação do nosso campo. Ali em Parada de Lucas, bem na principal, próxima à estação, não é lá na comunidade. Teremos 6 palestrantes o dia todo, o dia passa rápido. Você vai receber um certificado, um kit para estudar. É um seminário assim, maravilhoso. A Alessandra já participou de alguns, na verdade. É para quem gosta de Bíblia, para quem gosta de se aperfeiçoar. Amém? Então, se você quiser, depois você procure aqui, eu vou deixar com a pastora, para ela entregar a líder do Ministério Infantil, para estar participando desse seminário. Isso é muito bom. Você vai aprender como trabalhar com as crianças e vai aprender a lidar com seus filhos também. Irmã, eu trabalho com as crianças lá de casa, meus filhos. Ótimo, se inscreva, você vai trabalhar melhor com eles. O universo das crianças tem que ser compreendido e entendido. E o segundo anúncio é que toda segunda quinta-feira do mês, nós estamos dirigindo um trabalho de oração, um trabalho de consagração. Deus sempre disse para mim que ia me colocar à frente de uma mesa de oração para dirigir trabalho de oração. E eu sempre disse que isso nunca ia acontecer, Fernandinho. Eu falei, eu não vou virar essas irmãs de coque, nem de mangão, nem de saião, embora hoje eu esteja bem travestida assim, mas eu não vou virar essa assembleiana não, eu tinha medo disso. Mas nesse ano Deus abriu uma oportunidade para a gente estar dirigindo um trabalho de consagração. É toda segunda quinta-feira do mês. Eu vou levar o Fernandinho, vou levar para a pastora Angélica, que eu já vi ali. E assim, é uma bênção, é uma manhã de muito poder, de muita glória. Deus fala conosco, de muita palavra. Todo o movimento que ocorre lá não é forçado, né, Alessandra? É simplesmente flui de uma maneira especial. Deus tem mandado o seu povo, tem sido um trabalho humilde, um trabalho simples, próximo a uma comunidade. Amanhã nós vamos estar lá, de manhã, às 9 horas da manhã, orando, de joelho, a gente começa de joelho, é consagração mesmo, viu? Teve uma irmã que disse para mim, você não vai botar um nome, não vai florir, vou botar nome nenhum, é consagração. Crente sabe o que é, quem precisa sabe o que é, quem gosta sabe o que é, vou inventar nada, é consagração. Então quem precisa se consagrar, orar e estar cheio da presença de Deus e de palavra de Deus, vai estar lá com a gente. Se você tiver dúvidas quanto ao endereço, depois você fala com a gente no final, que a gente traz mais detalhes, amém? Mas vai ser uma bênção para a sua vida. Diz assim, em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Eu tinha colocado em minha mente pregar algo, mas ontem à noite Deus me despertou para esse texto. E Deus me despertou quando Deus falou para mim do poder do Evangelho que dignifica as mulheres. Como o Evangelho nos dignifica? Esse é o tema dessa mensagem. O Evangelho dignifica as mulheres. O Evangelho dá dignidade às mulheres. Esse contexto é um contexto muito conhecido nosso, porque vai falar do jantar em Betânia. Existem mais outras passagens que repetem esse contexto, como Mateus, capítulo de número 26, também Marcos 14:3 e Lucas 7:36. Eu só discordo quando o evangelista João, quando comentaristas da Bíblia, vão considerar que lá no Evangelho de João, no capítulo 12, é a mesma história, porque não é. Em Mateus 26, em Lucas capítulo 7, em Marcos capítulo de número 14, vai contar a história da mulher pecadora, a mulher pecadora que ungiu a Jesus. João capítulo 12 vai falar de Maria, irmã de Lázaro, que ungiu a Jesus. Então é um outro momento em que o corpo de Jesus é preparado para o sepultamento. Aqui nós estamos falando da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Qual era o nome dela? Quem era ela? O título
que ela recebe é a mulher pecadora. E a Bíblia vai nos mostrar que as mulheres sempre estiveram preocupadas com o ministério de Jesus. Sempre. Há vários relatos bíblicos em que as mulheres se preocuparam de uma maneira intensa. Por exemplo, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a Bíblia vai nos mostrar que as mulheres, elas sustentaram o ministério de Jesus. Elas ajudaram, elas mantiveram financeiramente. Por exemplo, Joana, que era uma mulher rica, esposa de um procurador, ela manteve o ministério de Jesus, ajudou, contribuiu com o ministério do Senhor Jesus. As mulheres sempre estiveram presentes no ministério de Jesus, e a Bíblia vai nos mostrar isso de uma maneira tão real, porque as mulheres acompanham Jesus, cuidando de Jesus até a cruz. A Bíblia diz que elas estavam lá acompanhando Jesus, chorando até a cruz, mas elas não vão até a cruz, elas vão até o sepulcro, porque no capítulo 20 do Evangelho de João, a Bíblia diz que de manhã bem cedo, elas foram ao sepulcro procurar o corpo de Jesus. Os obreiros de Jesus não foram, os discípulos não foram, os 12 não foram, as 3 colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, foram depois que Maria Madalena foi avisar, mas as mulheres estavam lá, às 5:30 da manhã, junto ao sepulcro, procurando o corpo de Jesus. Eles não foram procurar, eles não quiseram saber, mas elas estavam ali, às 5:30 da manhã, dialogando com o anjo, que elas acharam que era o jardineiro do cemitério. E eles perguntaram, o anjo perguntou a Maria: por que você chora, mulher? E ela responde: não sei onde colocaram o corpo do meu Senhor, porque ela não conhecia a voz de anjo. Maria conhecia a voz de Jesus, ela não conhecia a voz de anjo, ela não fazia questão de ouvir a voz de anjo, ela conhecia Jesus, porque quando Jesus ressuscita e diz assim: Maria, por que choras? Ela diz: Rabi. Para o anjo ela respondeu descosta e chorando, mas para Jesus ela respondeu Rabi, porque importante para Maria era conhecer a voz de Jesus, não era a voz de anjo, porque quem morreu para a gente foi Jesus, não foi anjo nenhum. Me dá licença. E a Bíblia então vai dizer que ela ouve a voz de Jesus e responde Rabi. Anjo chama por pronome, mulher, senhora, mas olha só Jesus: Maria, por que choras? Anjo não tem obrigação nenhuma de me chamar pelo nome, mas Jesus me chama porque Ele nos deu um nome. Quando a gente olha para a história das mulheres na Bíblia, é maravilhoso, mas o Evangelho veio para dignificar as mulheres. Aqui no capítulo 26, a Bíblia vai dizer, a partir do versículo de número 6, no jantar em Betânia, que Jesus foi convidado por Simão, o fariseu, para um jantar. E ele estava ali naquele jantar, celebrando uma noite com seus discípulos, uma noite social. Jesus era um ser social, ele gostava de jantares, de festas. E diz então a Bíblia que essa mulher chega no jantar, ela entra, aproxima-se de Jesus e começa então a lavar os pés de Jesus e a secar com os seus cabelos. Que coisa maravilhosa! Quando isso acontece, Simão e alguns amigos dele questionam se Jesus soubesse quem é esta mulher que o beija. É uma pecadora. Jesus conhece os pensamentos dele, entra em ação e diz: ué, Simão, vou lhe contar uma história. Quem deve mais? Tinha um credor e ele foi perdoado da sua dívida, perdoa a sua dívida ao seu devedor. Quem é que vai ter mais gratidão? Aquele que mais foi perdoado? Simão então diz: é verdade, quem mais foi perdoado da dívida. Jesus disse: muito bem, quem mais perdoado, mais ama. E aí então a Bíblia vai nos mostrar que Jesus justifica aquela mulher dizendo, depois de tudo que Jesus disse: vai, mulher, a tua fé te salvou, você está perdoada dos seus pecados. Jesus disse para ela, aonde esse evangelho for pregado do reino, será lembrado o feito dela em memória dela. Detalhe que Jesus vai dizer assim: será lembrado para a memória dela. Jesus não disse para a memória dele, para a memória
história de Jesus. Eu não estou falando dos evangelhos, do evangelho escrito em 4 livros que contam a biografia de Jesus. Eu estou falando da crença do evangelho, do poder do evangelho, daquele evangelho que Lucas vai escrever a Teófilo e vai dizer que ele empreendeu em muitas coisas, pesquisando para escrever sobre Jesus. Aquele evangelho que Lucas vai dizer a Teófilo, um gentio que havia se convertido ao evangelho, dizendo o seguinte em Atos 1:1: Teófilo, escrevi-te o primeiro tratado, fazendo referência ao seu evangelho. Eu estou falando do poder de Deus em transformar a vida de uma mulher ao ponto de dar a ela dignidade. Eu não estou falando da literatura que traz a biografia do mestre. Eu estou falando daquilo que Jesus veio instituir, e que quando Paulo fala a respeito, Paulo diz: o que é o evangelho? Se fôssemos levantar um conceito de que é o evangelho, o que é o evangelho? Resposta: Romanos 1:15-16. O evangelho é poder de Deus para a salvação, tanto de grego como de judeus, como de gentios. Isso é evangelho, o poder que salva. E o evangelho na vida de uma mulher, ele dignifica essa mulher. Mas eu só posso entender que o evangelho me traz dignidade quando eu compreender essa dimensão que é o evangelho. O evangelho dignificou a vida de uma pecadora. Não era uma pessoa qualquer. Talvez você colocasse ela no último banco. Talvez você a tratasse como Simão a tratou, lembrando os seus pecados, o que ela fez de errado, o seu passado, a sua história. Talvez você a tratasse como aquelas pessoas que estavam na reunião com Jesus a houvesse tratado, com indiferença. Mas eu gosto dessa mulher pecadora. Tem muitas características nela que eu gosto. Principalmente é a ousadia. Porque entrar num jantar onde só tinha homens, era quase que proibido isso para uma mulher. Mas como Jesus estava lá, tudo muda de foco. Os homens sentavam, os jantares naquela época não eram em mesas de pés alta como de hoje, eram em mesas no chão, com 50 centímetros acima do chão. Então tinha que deitar-se para alimentar. Eu posso imaginar a cena, pastora Ana, ela passando: com licença, Pedro, me dá licença, Judas, sai da frente, Tiago, eu preciso chegar ali, em Jesus. O único foco dela era Jesus, não era mais ninguém. E quando você tem um foco em Jesus, você não quer saber quem está falando mal de você. Eu me encanto isso com esse tipo de letra. Vai ver só, e estão falando mal de mim. Eu não estou nem aí, eu me esquento a cabeça para isso. Eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu tenho um evangelho que me deu dignidade e acabou. Não nem aí, nem me dê essa notícia, porque lamentável não vai tirar meu sono. Queria pelo menos que me desse perda de apetite, que é me ajudar no meu metabolismo, mas nem perda de apetite me dá. Eu continuo bem, eu continuo saudável, eu continuo prosseguindo, porque perda de tempo realmente, porque o evangelho já me deu dignidade, e uma vez que o evangelho dignifica alguém, ninguém pode tirar essa dignidade. O evangelho dignificando, ninguém tira. Quando os homens nos honram, quando os homens nos dignificam, alguém pode até tirar, alguém pode até fechar a porta, entre aspas, porque porta que Deus abre, ninguém fecha. Foi a palavra que eu recebi quando Deus me chamou. E para Deus ninguém é ninguém mesmo, e não é alguém, é ninguém. Pode impedir alguma coisa, mas a prosperidade, a dignidade que o evangelho traz à vida de alguém, ninguém pode tirar. Jesus disse: aonde esse evangelho for pregado, vamos se lembrar dela. Mas o que é o evangelho? O evangelho é uma crença espiritual e digna de ser crida. A Bíblia vai nos dizer que Marcos escreve isso no capítulo 1, no versículo de número 15, que as pessoas deveriam crer, porque o reino de Deus estava chegando, e deveriam crer no evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus está chegando. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aliás, a senha para ser dignificado pelo evangelho é o arrependimento dos pecados. Então ele vai dizer: arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho é algo digno de crença. O que é o evangelho?
disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha só, por todo mundo, toda criatura. Todo mundo, toda criatura. O evangelho é algo global e pessoal ao mesmo tempo. À mesma hora que ele age no mundo, ele está agindo na sua vida individualmente nesta manhã. Evangelho é do reino e a estrutura religiosa do reino. Mateus 24:14, Jesus vai dizer: e este evangelho do reino será pregado a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho é do reino. O evangelho não é meu, não é seu. Ele é a estrutura espiritual do reino. Mas o evangelho que dignifica as mulheres é o evangelho da esperança. Por isso Paulo vai escrever aos Colossenses 1:23 e vai dizer que ele temia, e ele vai dizer para a igreja de Colosso: não vos mova da esperança do evangelho. O evangelho traz esperança. O evangelho é algo que traz esperança. Uma pesquisa de Mori Cerulho, um grande evangelista da década de 80 e 90, ele vai dizer que aonde o evangelho chegou, que havia morte, que havia miséria, que havia pobreza, que havia doença, a história mudou de vidas, de pessoas, de comunidades e de nações. Porque o evangelho é isso, ele é a esperança. Paulo vai dizer: não vos mova da esperança do evangelho. Mas o evangelho é pleno, ele não é tendencioso, como a gente tem visto as pregações dos tempos de hoje. Tem pregação que eu não aguento nem mais ouvir, eu lamento, porque é tanta promessa de que Deus vai fazer, de que Deus está fazendo, de que Deus vai abençoar, de que Deus vai trazer, de que vai acontecer, de que você vai chegar a não sei aonde, que eu não aguento mais ouvir isso. Sinceramente, mensagens pragmáticas que alimentam a alma, o psique, que só vai no campo da vontade, mas não penetra a consciência do ser humano e nem confronta o seu entendimento. Nós precisamos mudar. Eu estava pensando ontem com Deus à noite: eu tenho uma pregação ou eu tenho um discurso? Porque na verdade as pregações estão virando discursos, e de discurso o povo já anda cheio. Nós precisamos resgatar uma mensagem bíblica. Evangelho não é tendencioso, evangelho é pleno. Dá um retorno aí. E pensei que no ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. Meu Deus, quem recebe o evangelho já recebe bênção, já se torna abençoado, pastor Tiago. Vamos pegar os testemunhos aí, quem era desse tempo. Quem você era? Lembra, meu irmão, ali, ó, magrelo, ficou doente, não é isso? Ele contou o testemunho dele. A magrelo não estava bom, mas fosse saudável, né? Foi no seminário dos jovens aqui, no Mergulhando, que ele aceitou Jesus. Estava doente, estava mal. Evangelho. O evangelho é pleno. Eu nunca vi uma pessoa que recebeu o evangelho, que a sua vida não mudou, que a sua vida não foi transformada, que a sua vida não foi abençoada. Evangelho, evangelho, aleluia. O evangelho que dignifica as mulheres é o poder de Deus, como Paulo disse. Foi o texto que Lutero usou para a sua conversão. Martinho Lutero estava lá, preparando-se para ser padre, estudando para ser monge, já era um monge. Entra na biblioteca do seminário e abre lá em Romanos 15, 15 e 16, e lê que o justo viverá pela fé, e que se ele recuar, a alma de Deus tem prazer nele, vai dizer lá em Hebreus. Mas Lutero vai ler e vai entender que não precisava de indulgências, que não precisava de purgatório, que não precisava de fé para almas. Lutero lê e entende que o evangelho sozinho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sozinho. E nele, diz o versículo 17, se descobre a justiça de Deus no evangelho. O evangelho que dignifica as mulheres tem um detalhe, e Paulo vai dizer lá em Gálatas 1, 6 a 11, que não tem outro evangelho, e que ainda que um anjo descesse do céu e trouxesse um outro evangelho, esse evangelho seria anátema, maldito. Não há outro evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é o único que tem poder de dar dignidade às mulheres e qualquer outro ser humano. Então não tem outro evangelho.
O evangelho que dignifica as mulheres é a boas novas de salvação, que vai muito além de mero proselitismo religioso, muito mais. A gente tem que sair desse círculo religioso. A religião ela é ruim, a religião mata, ela é política. Em nome da religião se mata, se suicida, se comete crimes. A religião não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho não é uma religião, evangelho é poder de Deus. Por isso, quando as pessoas me perguntam qual é a sua religião, eu respondo, eu não tenho uma religião. A palavra religião vem do grego religare, que quer dizer ligar novamente. Não, de jeito nenhum. Eu não preciso de um caminho para me levar até a Deus. Quem criou a religião foi Eva, lá no Jardim do Éden, quando ela pegou a palavra de Deus e acrescentou mais alguma coisa. Quando ela acrescenta mais um item, ela abre uma vertente para se acreditar de qualquer maneira em Deus. Ou se pode crer em Deus da forma que quiser, ou se pode mudar a palavra de Deus e acreditar da forma que quer. A Eva abre uma vertente para entrar ali em todas as formas de se crer em Deus que o ser humano quisesse. Deus não é Deus de religião. Jesus não veio trazer uma religião, pelo contrário, ele veio quebrar a religião judaica no meio. Ele dividiu a história, ele mudou o rumo, ele quebrou a religião judaica no meio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ó, ninguém vem ao Pai, disse ele, senão por mim. Aleluia! Quando me perguntam, você tem uma religião? Eu digo, não, eu tenho um Cristo vivo no meu coração. Como é isso? É um Cristo vivo, ressurreto e que vai voltar para me buscar. Mas isso não é religião, não, é um Cristo que veio em carne, morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Aleluia! 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 Que religião é essa? Evangelho não é mero proselitismo religioso. Ah, eu sou evangélica, eu sou evangélico. Chega até da náusea, porque em nome disso tem um monte de gente fazendo besteira aí. E se chama evangélico. Devia tirar esse nome. Faz a sua besteira sozinho. Nenhuma organização pode atender de maneira tão eficaz os clamores do ser humano que nem o evangelho. Nenhuma religião. Mateus 4:23 vai dizer que Jesus saía pregando ali na Galileia, Cafarnaum, e curando todo mundo, e pregando e ensinando. Jesus fazia coisas tremendas. A prefeitura do Rio de Janeiro ofereceu ao setor social da prefeitura ajuda de verba alta para quem tivesse um projeto bem registrado, bem organizado, para ajudar a tirar os dependentes químicos da rua. Porque, segundo a organização pública, é incrível o trabalho da igreja com os dependentes químicos. O governo já reconhece que a igreja, o evangelho, tem um trabalho mais eficaz na recuperação de viciados e dependentes químicos. Se esse glória aí fosse para o ser humano, eu até... Mas tem aqui o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! 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 O evangelho que descenda aos nossos olhos e desamarra todo o mal que já se fez. Quem tem projeto social bem organizado, bem fundamentado, bem registrado, a prefeitura está lá investindo para ajudar a tirar pessoas dependentes químicas da rua, crianças, homens, porque a prefeitura entende que o evangelho consegue. Não é porque eles são crentes, não, é porque eles perderam a batalha. Porque quando os homens desistem do ser humano, o evangelho diz, ainda dá. Aleluia! É esse evangelho que te dá dignidade, minha irmã. É esse evangelho que dignifica a sua vida. Os discípulos de João chegaram para Jesus e perguntaram a Jesus. João mandou perguntar se tu és o Cristo ou devemos esperar por outro.
ser humano. Porque quem recebeu o Evangelho não precisa de proteção do governo. Porque quem tem o Evangelho não precisa ser coitadinho. Porque quem recebeu o Evangelho não precisa andar com um amuleto de pobre, coitado de mim. Meu Deus, me ajude. Quem recebeu o Evangelho é livre e vive debaixo da bênção do Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que dignifica. Você quer andar com essa carpinha aí para os outros ter pena de você? Quer ficar carregando essa marca aí de dor, de sofrimento? Joga isso fora hoje. Porque se o Evangelho está na sua vida, você não precisa disso. Você é livre para seguir sob a proteção e a custódia do Evangelho, do poder de Jesus Cristo. O Evangelho cura a visão. O governo dá uma capa, mas o Evangelho cura. O governo dá uma assistência, mas o Evangelho transforma. O psicólogo te dá uma força, mas o Evangelho te dá alta. O psiquiatra te ajuda a se organizar, mas o Evangelho cura a tua desordem mental. O médico te ajuda com os remedinhos. Uma cirurgia é uma proposta de cura, mas o Evangelho, ele penetra no seu organismo e cura juntas, ossos e medulas, e o que mais for preciso, sangue, o que for. É Evangelho. É Evangelho. O inimigo sabe o poder que tem o Evangelho de Jesus Cristo e o poder que ele tem de dignificar o ser humano. Como o Evangelho dignifica o ser humano, e o diabo sabe disso. Por isso ele luta, minha irmã, para o Evangelho não entrar lá dentro da sua casa. Por isso ele deixa você distraída vendo novela, ao invés de botar numa programação evangélica. Por isso que ele distrai você, para você não perceber que Deus quer o Evangelho como centro da sua casa. Porque ele sabe que o Evangelho traz dignidade. O Evangelho dignifica. Aleluia! O Evangelho traz honra. Traz honra no sentido não de fazer melhor que ninguém, o mais rico não. Traz mudança de história. O diabo sabe disso. Por isso ele agiu assim, olha, 2 Coríntios 4:4. Porque o Deus deste século, Deus com D minúsculo, bem pequenininho, o menor D que tiver, o Deus deste século secou o entendimento dos homens, para que eles não vissem e não crescem no Evangelho da glória de Deus. O diabo não é bobo. Vou cegar o entendimento de todo mundo, vou cegar todo mundo. Vocês não vão ver Evangelho, vocês não podem ver Evangelho. Evangelho não pode chegar. Vamos cegar os homens, vamos cegar o ser humano, cegar o entendimento do homem. Vamos cegar, vamos colocar mentira, mentalidade da pós-modernidade. Vamos cegar o ser humano, vamos cegar. Secou o ser humano, para que o homem não conhecesse a verdade do Evangelho da glória de Deus. Mas não tem nada não. Enquanto ele cega, Deus levanta pregadores que vai lá e desvenda os olhos e mostra: aqui tem o Evangelho que modifica a sua história de vida. Esse Evangelho é o Evangelho que nos dá dignidade, que nos pondera. Ora, maracante, orejados. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios ainda 4:7, temos um tesouro em vaso de barro. Tanta gente querendo tesouro humano, tanta gente querendo coisas humanas. Temos um tesouro em vaso de barro. Eu gosto desse negócio de Evangelho é poder de Deus. Eu ando debaixo disso. Isso dá uma garantia tremenda de coragem, de vigor. Evangelho é poder de Deus, é algo vivo. Vivo! Vivo! Você queria ouvir uma mensagem que, irmã? O Senhor está te levantando. Ele vai te levantar mesmo. Ele já te levantou. Já era para você estar de pé há muito tempo. Você precisa entender
Evangelho era tão importante para o apóstolo Paulo, que ele declara em Atos 20, 24, que morreria por esse Evangelho. Ele disse: e nada tenho minha vida por preciosa. Eu amo esse texto. Contanto que se cumpra em mim a carreira e o ministério que me foi dado, de anunciar o Evangelho da graça de Deus. E nada tenho minha vida por preciosa. Não supervalorizo a minha vida. O que importa para mim é cumprir o ministério e a carreira que o Senhor me deu. Paulo amava tanto que ele vai chamar esse Evangelho de Jesus de meu Evangelho. Por 2 vezes. Esse Evangelho, segundo o meu Evangelho, ele está se referindo ao Evangelho de Jesus, porque Paulo sabia o que o Evangelho fez na vida dele. Para a gente terminar, como é que o Evangelho dignifica as mulheres? E eu vou me aproveitar de Lucas capítulo 7, que é a mesma ocorrência de Mateus 26. Como é que ele dignifica as mulheres? De 3 maneiras: alcançando as mulheres. O Evangelho te alcançou, o Evangelho chegou até você, então você tem dignidade. Você pode bater no peito com confiança e dizer: eu sou uma mulher digna, fui alcançada pelo Evangelho. Aleluia! 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 Para de almejar coisas bobas, para de almejar coisas passageiras. Está sentada aí? Ai, quem dera se eu estivesse ali no púlpito. Ai, quem dera se eu tivesse uma carteirinha de pregadora. Ai, quem dera, nem sei se tem. Ai, quem dera se tivesse uma carteirinha de missionária, uma carteirinha de pastora. Vai junto aí com quem dera o seguinte: quem dera se você passasse pelos preços. Quem dera se você tem condição de virar madrugadas em oração. Quem dera se você tivesse condição de chorar dia e noite. Quem dera, quem dera, quem dera. Para de almejar o que é passageiro, que tudo é passageiro. Tudo! Só o que não passa é o Evangelho. Apocalipse 14 vai dizer que esse Evangelho é eterno. É o Evangelho eterno. É a única coisa que não passa, Tiago. O resto tudo passa. Até a uva passa. Só o Evangelho não passa. Até a uva passa. O Evangelho fica eterno, Marcelo. Ele permanece. Como é que o Evangelho dignifica as mulheres? Alcançando as mulheres. Eu fiquei maravilhado uma vez que eu fui a uma igreja pregar. Não, eu fui num trabalho de oração. E quando acabou a oração, eu encontrei umas pessoas que da rua onde eu morava, onde eu era criança, lá em Caxias. E aquela família, eles eram todos de samba, de candomblé, sabe? Eu lembro como é que eles viviam. Era só na bagunça mesmo, no gueto, né? E no samba, a família de cervejada todo final de semana. Umas pessoas negras, fortes. Sabe como é que é, né? Negro lá fora, só a graça. Só a graça, né, pastor? Só Jesus. E aí, o pessoal todo, estou lá na oração que eu encontro. Tia Tânia, tia Ticinha. Não conhece, Rosa? O pessoal lá da Barra, Tânia, essa, Chuí. Todo mundo crente. Eu disse para eles: e aquelas bagunças que vocês tinham, os blocos vocês saíam? Não, todo mundo no Senhor. Evangelho alcançou. Aleluia! O Evangelho, quando alcança uma mulher e transforma, ele dignifica. Olha o verso 39 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, para a gente encerrar. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se fora este profeta. Fariseu aqui duvidou do ministério profético de Jesus. Meu Deus do céu, falava consigo dizendo: bem saberia quem é. Qual é a mulher que tocou? Pois é uma pecadora. Versículo 40. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Fariseu é fariseu mesmo, não tem jeito, né? Fariseu é falso, raça falsa, né? Está falando mal de Jesus, duvida do ministério dele e daqui a pouco fala mestre. É assim, você lida com o fariseu igual Jesus lidou. Finge que você está vendo que não está vendo.
dentro da igreja. Já cheguei a passar por isso dentro da igreja, passo, e se tiver que passar, eu vou continuar passando. Mas tem que engolir a gente. Aleluia! Eu cheguei numa igreja que, quando acabou o culto, duas irmãs vieram chorando falar comigo. Queria pedir perdão à irmã. Queria te pedir perdão. Falei, por que, irmã? Nem conheço a irmã, nunca vi. Ela, mas eu queria pedir perdão, a gente queria pedir perdão. Porque quando a gente chegou, que foi a irmã sentada lá no culto, eu falei para minha filha, que aquela neguinha está fazendo sentada ali. Aí eu disse, irmã de Jesus, vai ser seguinte, tu não me deve nada. Mas se eu fosse a irmã, ia correndo em Jesus pedir perdão para ele. Correndo, Jesus me perdoa. Sabe por quê, irmã? Ele é amarradão nessa neguinha. Deixa ela já chorando e foi embora. O Evangelho inclui. O Evangelho diz: cabe mais uma. Aleluia! O Evangelho diz: cabe aqui, entra aqui. A sociedade diz: aqui não entra gordinho. O Evangelho diz: entra. A sociedade diz: aqui não entra magrinho. O Evangelho diz: entra. A sociedade diz: aqui não entra cabelo crespo. O Evangelho diz: entra crespo, entra liso, porque eu fiz tudo isso. O Espírito Santo vai dizer: vai, entra. A sociedade diz: aqui só entra nos cultos. O Evangelho diz: aqui entra todos. Oh, aleluia. Aleluia. O Evangelho inclui. Quem éramos nós? Quem éramos nós? Há pouco tempo foi aberto para as mulheres soltar. Infelizmente. Eu podia ter deixado quieto. Dá trabalho, gente. Eu tenho que voltar e ainda sou obrigada a trabalhar para eles. Se não trabalhar, eu tenho que pagar uma multa. 10 anos nessa peleja. O Evangelho inclui. Inclui de verdade. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a rogar os seus rogalhos, e chorar, e enxugava-lhe os cabelos com a sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungiu com unguento. Não fez força nenhuma para entrar. O texto não diz aqui que ela forçou a barra para entrar, que ela deu uma carteirada. Ei, ex-pecadora, ei, missionária, sua amiga de Jesus podia dar um beijo nele, que eu estou aqui fora. Entrou com perfume e tudo. O que o Evangelho faz isso, Angélica? Evangelho dá acesso, faz a gente entrar. A gente entra, sai, encontra pastagens. Evangelho faz isso. Evangelho, por último, ele perdoa as mulheres. Não temos nenhuma dívida com Deus. Se eu tivesse aí, eu estava pulando. Não temos dívidas nenhuma com Deus. A dívida que era para nós foi cravada na cruz. A cédula que era para nós foi cravada na cruz. Evangelho perdoa as mulheres. Evangelho diz assim para as mulheres: vai, a tua fé te salvou. Evangelho despede as mulheres livres de pecado e faz as pessoas questionarem: quem é este que tem poder para perdoar pecados? E tem mesmo. Eu não sei sobre debaixo de que acusação você está aqui nesta manhã. Eu não sei sobre debaixo de que fraqueza você está aqui. Eu só sei de uma coisa: o Evangelho que eu vim pregar sobre ele tem poder para te perdoar e te isentar de toda ou qualquer condenação. Você está livre pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho dignifica. Não importa aonde o Evangelho vai te levar, porque o Evangelho dignifica. Jesus
sonhar. Quais os lugares que o Evangelho tem para você? Eu tenho um conselho que serve para mim e para você. 2 Coríntios 11:3, Paulo diz que tinha medo que a igreja de Corinto se apartasse da pureza e da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é puro e é simples. Amém? O Evangelho é puro e é simples. Talvez por ser evangélica, por ser cristã, o Evangelho vai te levar a lugares muito mais altos, no teu setor de emprego, nos teus cursos, não importa onde o Evangelho vai te levar. Não se aparte de ti. Ele disse: eu temo como a serpente enganou a Eva. Como a serpente enganou a Eva. Como a serpente enganou a Eva. Que vos engane. Então não se aparta da pureza e da simplicidade de Cristo. Aleluia! Não se aparte. O Evangelho que dá dignidade é o Evangelho que é puro e é simples. Se você já foi dignificado pelo Evangelho, eu quero lançar sobre a sua vida uma palavra. Daqui para frente, Ele te dará mais dignidade. Esse Evangelho que você carrega com você, que é poder de Deus, vai te dar dignidade como esposa, como mãe, como vizinha, como mulher de Deus, como universitária, como profissional liberal. Este Evangelho vai te dar dignidade em todas as áreas da sua vida. Aonde você precisar, Deus vai dignificar a sua vida com o poder desse Evangelho. Só os que creem, levante a mão direita. Deus, em nome de Jesus, assim como esse Evangelho que tu trouxeste dignificou a vida desta pecadora, e ainda dignifica, porque segundo a tua palavra, aonde o teu Evangelho fosse pregado, ela deveria ser lembrada. Assim caia esta palavra sobre as mulheres que vieram a este culto nesta noite, que o Evangelho na vida delas não seja simplesmente uma prática religiosa, que o Evangelho na vida delas não seja só um lema religioso, mas que ele seja poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, para lhes conferir dignidade por onde elas andarem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo: o Evangelho de Cristo me dignificou. Diga: me dignifica, e ainda vai me dignificar mais. Sejam abençoados.